Para marcar meu nome aqui, que eu não tinha marcado. Para quem tem as redes sociais, se quiser adicionar, às vezes, final de semana, está estudando, tirar alguma dúvida, sem problema nenhum, eu adiciono, eu tiro dúvida, eu respondo. Internet eu uso todos os dias, só não uso 24 horas, mas uso com frequência. Então, qualquer dúvida, no Face eu estou com esse nome aqui, está fácil de encontrar, e eu posso ir ajudando vocês, tá bom? Então, agora nós vamos ver as variantes. Oi? Ah, posso tirar? Todo mundo já copiou? Esse aqui nós acabamos. Agora nós vamos começar, então, variação linguística. Bom, quando a gente fala de variantes linguísticas, o que é isso? O que vocês acham que vem a ser variação linguística? Chuta? Vários sotaques tem a ver, o que mais? Muda a forma de falar, assim, não necessariamente o idioma. Porque quando a gente fala de variação linguística, é a forma de falar dentro do próprio país. Tá? Vários nomes também têm a ver. Isso, dependendo do local. Então, a gente está falando de como a língua ela é mutável. Ou seja, como ela se transforma de acordo com aquilo que é necessário. Então, a gente vai estudar um pouquinho isso. Só abrir aqui. Então, quando a gente fala de variante linguística, a gente está falando de fenômenos que registram as mais variadas formas de comunicação entre as pessoas, considerando a diversidade cultural, social, regional e daí vai. Por que variação? Porque todo mundo fala do mesmo jeito? Não. Cada um tem a sua maneira de falar. Nós, ainda que vivemos num país grandioso como é o Brasil, dentro do nosso próprio país, há uma discrepância na forma de falar de região para região. Dentro do nosso estado, há uma diferença de fala do sul para o norte do Paraná. A gente evidencia o R, nossa porta, o nosso norte. O sul já evidencia o E, leite quente, que dá dor de dente. Não é assim? Então, se dentro do nosso estado tem uma variação, imagina no Brasil todo. Então, variação linguística são as mudanças que a língua sofre de acordo com a necessidade. Ah, professora, então a gente está falando de erros e acertos? Não. A gente está falando de mudanças. Mudanças na forma de comunicação. Por que não erros e acertos? Porque como é que eu falo para uma pessoa que não teve estudo que ela não pode falar bicicleta? Se ela nunca frequentou a escola. Se a pessoa chegar para mim e disser assim, professora, nós vai ali na padaria e já volta. Eu não entendi o que ela quis dizer? Por que eu vou dizer que não houve comunicação? Não foi utilizado a língua formal, a norma padrão, né? Mas foi utilizado um meio de comunicação. Então, é isso que a variação linguística estuda, as formas de se comunicação e como que a gente deve adequar para cada situação. Deu para entender isso? Então, vamos ver como é que funciona. Tudo começa com a linguagem. Quando a gente fala de comunicação, a gente está falando de língua, não está falando? Então, para ter comunicação, tem que ter contato entre as pessoas. Não necessariamente eu estou falando de comunicação oral. Se eu chegasse aqui na sala, não falasse nada e ficasse de costas para vocês, eu não ia estar querendo dizer alguma coisa? Ou que eu estou revoltada, ou que eu estou estressada, que eu sou mal-humorada, que eu sou chata. N coisas a gente pode dizer. Quando eu faço só assim com a cabeça, não falei nada. Eu não estou dizendo também alguma coisa? Então, quando a gente fala de comunicação, eu não estou dizendo apenas oralidade. Não estou dizendo apenas escrita. Eu estou dizendo tudo que transmite uma informação, tudo que é linguagem. Tá? Então, o que é linguagem? É a capacidade de se comunicar por meio de um código. E o que é código? São um conjunto de sinais. Porque, por exemplo, quando eu vejo essas placas na rua, não tem nada escrito, mas eu não sei o que cada uma significa. Se eu encontrar aquela placa ali do cigarro, eu não sei que naquele ambiente não se pode fumar. Está escrito proibido fumar? Mas fez o ato de comunicar. Passou essa informação. Eu sei o que ela quis dizer. Então,
efetuou o código, está comunicado. Então, tudo isso é comunicação. Tá? Pessoal, se for rápido, pode pedir, eu vou mais devagar, não tem problema não. Tá? Aí nós temos os tipos de linguagem. Aí nós temos a linguagem verbal. A linguagem verbal é a que utiliza a língua, tanto a parte oral quanto a parte escrita, por meio de palavras. Então, esse aqui é um poeminha de criança. Por isso que está esparrama, porque o certo a gente já viu que é espalha-rama. Mas eu tirei de um textinho de uma criança. Então, batatinha quando nasce, esparrama pelo chão. Mamãezinha quando dorme, põe a mão no coração. Olha que bonitinho. Não é lindinho uma criança falando uma coisa dessa? Comunicação verbal. Porque tanto está escrito, e na hora que eu li para vocês, fez a parte oral. Então, essa é a linguagem verbal. Tem também a linguagem não verbal, que é aquela que utiliza qualquer código em que não haja palavra. Então, quando eu vejo uma placa dessa, eu não sei o que ela quer dizer. Se eu estivesse, por exemplo, dançando aqui na frente, eu também não estou transmitindo uma informação? Ou que eu sou alegre, ou que eu sei dançar, ou que eu sou extrovertida, ou que eu sou louca mesmo, tanto faz, né? Então, todas as formas em que eu movimento meu corpo, ou que tenham imagens, um quadro é uma forma de comunicação. Então, tudo isso também faz parte da linguagem não verbal, ou seja, tudo que não utiliza palavras, sejam escritas ou faladas. Tá? E tem também a linguagem mista. O que é a linguagem mista? É quando eu mesclo imagem com palavras. Então, uma tirinha, uma história em quadrinhos, ela é uma linguagem mista. Por quê? Porque tanto é importante o que está escrito, quanto o que está na imagem. Quanto a ação do personagem, no caso aqui. Então, essa é da Mafalda, está escrito assim, ó, olha, este é o mundo, está vendo? Aí ela, sabe por que este mundo é bonito? Porque é um modelo reduzido. O original é um desastre. Então, a Mafalda ela faz sempre umas críticas, né, à sociedade. E aqui, tanto é importante o que ela falou, como é importante a sequência de imagens dela. Certo? Então, essa é a linguagem mista. Tranquilo? Até aí, variação linguística, está tranquilo. Quais são os fatores que geram as variações linguísticas? Nós temos 3 tipos. A primeira delas é a variação diatópica. O que vocês acham que é variação diatópica? Que nome bonito, né? Dá para pôr até num filho da gente, meu diatópicozinho. Né? Só o nome que é diferente. Diatópica tem a ver com lugar. Então, é a variação que a língua sofre de acordo com a região. Por exemplo, aqui a gente fala mandioca, mas há outras regiões no país que a gente fala macaxeira. Então, tudo não é a mesma coisa? Então, essa palavra, no caso, a mandioca e a macaxeira, sofre variação diatópica, ou seja, ela muda de acordo com o lugar em que ela está inserida. Deu para entender o que é isso? Mas já adianto, não fiquem presos à nomenclatura. No vestibular, não vai cobrar de vocês o que é diatópico, o que é diastrático, o que é diafásico. Só é importante a gente saber, mas não é a nomenclatura que eles vão cobrar. A outra, a diastrática. O que vocês acham que vem a ser diastrática? Converse comigo, por favor. O que vocês acham? Nem ideia. Tem a ver com... Só sei que nada sei. Isso é bom. Tem a ver com classe social. Ou seja, a linguagem daqueles que puderam ter o privilégio de um ensino é diferente daqueles que foram desprovidos disso. Como é que eu posso, aquilo que eu falei para vocês, como é que eu posso exigir que uma pessoa que nunca frequentou a escola saiba corretamente a pronúncia das palavras? E não vá falar, por exemplo, problema, bicicleta, iogurte, que mais? Tem lá mortandela, e assim sucessivamente. Né? Carça, brusa, e assim sucessivamente. Então, quando eu tenho uma pessoa que fala dessa forma, embora ela esteja falando numa variação diferente, ela comunicou. Porque quando ela fala carça, eu sei bem o que ela está querendo dizer. Quando ela fala brusa, eu sei bem o que ela está querendo dizer. Não sei. Ou vai dizer que se alguém falar, você pega a minha brusa ali, você não vai saber o que você tem que pegar. Você vai saber o que você tem que pegar. Então, teve comunicação. Só que usou uma variação diastrática. Ou seja, mudou de acordo com a classe social. Agora, por exemplo, como é que eu
que hoje estou aqui dando aula, eu não posso chegar para vocês e falar, o meu problema hoje é que eu não jantei antes de vir. Então, a minha condição enquanto professor exige que eu fale problema. Mas eu não posso exigir a mesma coisa de quem não teve esse conhecimento. Então, essa que é a variação diastrática, de acordo com a classe social. Ok? Tranquilo? E tem a diafásica. Que quer dizer estilo. O que quer dizer isso? Situações formais e informais. Por exemplo, eu, na minha roda de amigos, eu vou falar de uma maneira, certo? Vou usar gírias, vou fazer até concordância de qualquer jeito, porque eu estou ali no momento informal. Agora, se eu tiver que me dirigir a uma entrevista de emprego, eu já não vou falar do mesmo jeito que eu falo com o meu melhor amigo. Eu já vou me procurar policiar nas palavras, vou usar um tom mais respeitoso. Então, isso que é variação diafásica. Depende da situação, nós mudamos o nosso estilo. Né? Quem nunca acabou de estar na rodinha de amigo, aí chega a professora, já fala com a professora a mesma coisa que estava falando com o amigo, mas de uma forma diferente. Usou aí uma variação diafásica. Ou seja, partiu do informal para o formal e vice-versa. Deu para entender os fatores da variação? O que faz com que haja variação? Então, o que gera variação? Quando a gente tem uma alteração de lugar, quando a gente tem uma alteração de classe social, quando a gente tem uma alteração de estilo. Deu para entender isso, pessoal? Tranquilo? Agora vamos ver os tipos que existem. Aí eu trouxe para vocês não só escrito, mas eu trouxe exemplos, para que fique mais claro quais são os tipos de variação. Primeiro deles, a gente tem uma variação da modalidade escrita e falada. A gente escreve do mesmo jeito que a gente fala? Sempre? Claro que não. Né? A professora de português faz isso. Nem pensar. Tá? Na hora que eu vou escrever rapidinho um bilhetinho, às vezes vai um P com barrinha, vai um C se precisar, um VC. Então, a gente, na hora de escrever, a gente usa um estilo. Lógico, estou falando numa situação informal. Na hora de falar, eu já me policio mais, tomo um cuidado maior na hora de posicionar. Ou, às vezes, no falar, eu estou ali na minha roda de amigos, estou falando de um jeito bem informal. Aí, de repente, eu tenho que escrever uma dissertação para a professora Luciene. Aí eu já não vou escrever do jeito que eu estava conversando com meu amigo. Eu já vou procurar mudar. Então, essa é um tipo de variação. Quando eu mudo a forma de escrever ou a forma de falar, de acordo com o que a situação está solicitada. Então, a gente tem sempre essa mudança. Nem sempre nós escrevemos do jeito que a gente fala e vice-versa. Como é que funciona isso na prática? Eu trouxe para vocês, só para vocês entenderem, para ilustrar. É um caipira, vamos colocar assim. E ele ligou para a rádio e ele está falando. Então, eu quero que vocês percebam como é que é a fala dele na hora que ele ligou. Então, para vocês entenderem como é que na fala a gente faz de um jeito, e se eu tivesse que escrever o que ele está falando, já seria de outro. Então, vamos abrir. Peraí. Já errei. Vamos voltar. Deixa eu fazer de novo. Na hora de apertar, apertei o errado. Não é aqui. Vamos abrir assim. Isso. Tá baixinho, que a caixinha é baixinha, mas vai estar escrito o que ele está falando. Tá? Então, só para vocês verem como é que ele fala. Uma pessoa que está fazendo o maior sucesso em Quixarambi.
amável, quer dizer, uma pessoa brilhante. São pessoas estambólicas. Quero parabenizar por ele ser uma pessoa helpis, pessoa batráquio, uma pessoa que tenta alegrar a população do nosso Quixeranobim. Quero parabenizar toda a família Balbino, principalmente o amigo Miguel Balbino, por ser uma pessoa estrogonoficamente sensível, uma pessoa que merece o respeito tecnológico, uma pessoa que vem também vem dar sua contribuição aqui no Quixeranobim. Hoje quero parabenizar porque ele criou seus filhos, educou e hoje estão aí fazendo nada por ele. Muito obrigado. Vocês perceberam como foi uma linguagem bem informal? E que, lógico, se ele fosse escrever, seria de uma forma diferente, não seria dessa forma. Lembra que eu falei para vocês, cuidado na hora para a gente não utilizar palavras que a gente não tenha domínio, porque pode sair um efeito aí completamente diferente. Ele colocou estrogonoficamente, né? Esse aí foi um dos poucos, tem daí muito pior. Então a gente percebe que aí a linguagem falada, ela foi de um jeito. Agora, se eu tiver que fazer um convite numa linguagem escrita, então aqui é uma situação formal, olha como a linguagem muda. O magnífico reitor do Instituto Federal, Luiz Edmundo, convida a Vossa Senhoria para o simpósio de política, gestão e financiamento dos institutos federais. E assim, todo o texto tem sua formalidade. Então, perceberam como é que é a variação da linguagem falada para a linguagem escrita? Como é que ela muda? Geralmente, a linguagem falada ela é de uma situação mais informal. Então, ela permite que a gente diga mediocraticamente, estrogonoficamente, né? Mas numa situação formal, num convite, por exemplo, eu já tenho que trabalhar melhor o vocabulário. Deu para entender essa variação? Tranquila, né? Outro tipo de variação que existe é a variante regional. Essa variante é uma das que mais cai em questões de vestibular. Geralmente, por que a linguagem, a oral e a escrita não cai tanto? Porque como é que numa prova de vestibular, que está tudo escrito, eles vão trabalhar essa diferença? É mais difícil. Mas a variação regional ela cai bastante. O que é variação regional? É a mudança na forma de falar dentro de regiões de um mesmo país. Então, no nosso caso aqui, no sul fala-se de uma maneira, no nordeste fala-se de outra, no norte de outra. São Paulo tem um dialeto de um jeito, Rio de Janeiro tem outro, Mineiro tem outro, e assim sucessivamente. Então, toda essa mudança é uma variação regional. Outra coisa que também é considerada variação regional, a mudança da forma de falar na zona urbana e na zona rural. Como é que eu posso pedir para alguém que está lá na zona rural, que é comum falar, nós vai trabalhar, é o jeito que ele fala, e está comunicando. E é diferente de quem está na zona urbana. Então, na zona urbana, normalmente, a gente fala, nós vamos trabalhar. Então, também sofre aí uma variação de região. Aí, no caso, região, zona rural e zona urbana. Então, sempre que houver mudança na forma de falar, por causa da região em que eu estou situado, seja ela dentro de uma cidade, dentro de um estado, dentro do país, é chamado de variante regional. Deu para entender isso? Como é que funciona? Ao exemplo. Então, aqui a gente tem um exemplo de variação regional, zona urbana, zona rural. Então, ele diz assim, as crianças também têm o direito de reclamar das suas notas. É um absurdo, eu tirei nota menor que o Zé Lelé. Mas por que é um absurdo? Eu colei dele, devia receber a mesma nota. Então, houve ali uma alteração. Como é que o vestibular pode cobrar? Alguns exercícios trazem, por exemplo, esse trecho do Chico Bento, em que tem a variação de zona rural, e pede, por exemplo, qual a alternativa que retrata a variação no padrão culto formal. Nunca vai aparecer, não pode aparecer, como é que seria isso escrito da forma correta. Porque isso aqui não está errado. Eu não posso dizer que uma pessoa da zona rural que fale assim está falando errado. Esse é o dialeto dela, essa é a forma de comunicação dela. Agora, o que eu posso fazer? Perguntar como é que seria reescrito isso de acordo com as normas do português formal, das normas do padrão, que aí é o que o vestibular vai cobrar de vocês. Deu para entender essa diferença?
Então, é assim que pode cair, por exemplo. Também tem a variação que a gente falou de região. Então, olha lá. Mas baguri, é casca grossa mesmo, né? Então, aí o gaúcho e o carioca conversando. Então, os termos, as gírias, a gente percebe que tem muita gíria que é de uma região. Por exemplo, a palavra penal. Lá em Curitiba, é estojo, né? Se falar, eu sou de São Paulo. Eu nasci próxima à capital. Se falar penal lá, ninguém sabe o que é. Eu lembro quando eu mudei de São Paulo para cá, lá a gente não falava corretivo, a gente falava branquinho. Então eu cheguei na escola e falei, empresta o branquinho? Quê? Empresta o branquinho. Eu mudei na 6ª série também. Sofri a mesma coisa na 6ª série. Então eu falava branquinho, não era. Outra coisa que eles falam, que falava muito que piá, alguns falam, a gente lá não fala menino, fala moleque, mas não fala piá. E eu sofria porque eu tinha muito aquele N do paulista carregado, não estou entendendo, que eu já perdi. De vez em quando ainda falam, mas aí é o regionalismo, é uma característica paulista, que no sul não tem tanto. Então essa é a variação regional. Deu para entender? Tranquila? Outro tipo de variação. Variação social. Então, é entre a culta e a popular. O português empregado pelas pessoas que têm acesso à escola e aos meios de instrução difere do português empregado pelas pessoas privadas de escolaridade. Como é que a gente percebe isso? Olha aqui. Nós erra, quem reclamar, nós expulsa. Né? Houve comunicação? Houve. Todo mundo entendeu o recado. Mas, provavelmente, alguém que foi privado da escolarização. Às vezes, até frequentou a escola por um tempo, mas não concluiu. Né? Bem coisa de ensino fundamental. Então, aqui é um tipo de variação informal. Olha outro. Outros exemplos. Olha como é que a gente diz a mesma frase, uma na maneira popular, outra na maneira culta. Então, na popular, aquela ali é uma perua. Na culta, aquela senhora está muito enfeitada. Olha que diferença. Ao invés de assim, chamar a pessoa de perua, chamar de pessoa muito enfeitada. Houve uma grande confusão no colégio e muitos brigaram. Isso é o culto. Aconteceu um rebu na escola e o pau quebrou. Esse é o popular. Então, isso é variação social. Tá? Deu para entender? Então, o que vocês têm que levar em consideração? Porque depois eu vou mostrar uma outra variação que pode dar o informal. Aqui não há formalidade e informalidade. Aqui há pessoas que têm o conhecimento e tem pessoas que foram privadas desse conhecimento. Então, elas não falam assim porque elas escolheram falar assim. Elas falam assim porque elas só sabem falar assim. Aqui não, aqui a pessoa sabe assim e sabe assim. Deu para entender a diferença? Então, tá bom. Outra variante, a variante de época. A língua, ela é mutável. Ela sofre transformação constantemente. Por exemplo, há muito tempo, a gente escrevia vossa mercê. Depois, com o passar dos anos, virou vós mercê. Depois foi virando você. E hoje já está no C. Tem o VC, né? Mas ainda a gente fala, você fez a tarefa? Você empresta teu caderno? Então, hoje a gente está nesse aqui. Então, a língua foi passando por transformações. Ela foi mudando ao longo dos anos. Assim como essa, tem muitas outras que passaram por N transformações, que foram mudando ao longo dos anos. Então, a língua ela é mutável, ela sofre transformações. Um grande exemplo são as gírias. Pega a gíria dos nossos avós. É completamente das gírias de hoje. O brotinho, o pitel, né? Que mais? Eu não lembro de todas, né? Hoje, como é que a gente fala que uma pessoa é bonita? Gatinha. Que mais? Agora está na moda, né? Delícia, tem também, né? Aí tem, a gente falava rameira, antigamente. Rameira, hoje é piriguete. Tá? Então está nessa linha. Meretriz, já houve meretriz. Olha que chique. Não é muito melhor, eu acho, não sei, ser chamado de meretriz do que de piriguete? Xinga no estilo, então, né? Então... mas
Não é porque ela é que ela não pode ter seu momento de glória, né? Sua meretriz. Olha, parece até que eu estou elogiando a pessoa. Se eu falar hoje, a pessoa acha que eu estou elogiando, né? Então, a língua, ela passa por transformação. Ela sofre mudanças ao longo dos anos. Então, por isso que a gente fala, as gírias, então, é o principal modelo. Então, olha aí, um aluno falando com a professora hoje. Aê, professora, eu e os brother tudo, tipo assim, não estamos achando maneiras paradinha do Nil português. Né? Dependendo do aluno que chegar e falar isso, volta, pega o dicionário para você conversa comigo. Né? Então, é uma maneira de comunicar. Tem também que, olha antigamente já como é que se falava, olha a diferença. Tem esse texto que eu acho muito bacana. Antigamente, as moças chamavam-se mademoiselles e eram todas mimosas e muito prendadas. Não faziam anos, completavam primaveras, em geral 18. Os janotas, mesmo sendo rapagões, faziam-lhes pé de alferes, arrastando a asa, mas ficavam longos meses debaixo do balaio. De Carlos Drummond de Andrade. Então, antigamente, bem antigamente, se falava assim. Das moças, dos rapazes, a gente não chamava rapaz, a gente chamava de janotas. Né? As meninas completavam as primaveras. Então, olha que coisa elegante. E isso eu sinto. Esse eu queria ter nascido naquela época só para ter vivido essa fase da língua assim. Porque eu acho lindo. Agora, hoje, a gente fala, a gatinha, ou a delícia, aquela lá está ficando velha. Né? Então, e aí, sucessivamente, a gente mudou bastante a forma de falar. Então, isso que é variação de época. É como a língua vai mudando ao longo dos anos. E, antigamente, a gente percebia a diferença a cada 20 anos. Depois passou para 10. Hoje, eu diria que a cada 3 anos tem transformação. Então, se a gente pegar coisa de 3 anos atrás, já não está do mesmo jeito. Tá? Principalmente quando a gente fala de gíria e de internet. O internetês. Eu abreviava, não lembro que palavra que eu abreviava. O não. Eu, me achando, fui dar aula para os adolescentes, né, e falar, a gente escreve na internet. Eu achando que eu estava sendo moderna. Aí eles disseram que não é mais assim. Tá? Uns me disseram que agora só faz assim. Tá? Outros me disseram que... Como é que era o não? Eu sei que era um monte de letra que não tinha... Olha, parecia qualquer coisa menos não. Outra coisa que mudou muito, a forma de rir na internet. Eu aprendi que para rir na internet, eu acho tão delicado. Aí hoje tem aquele monte de... Eu não sei nem o que coloca, um monte de letra. Tem o kkk, tem um monte de W com... tem de tudo quanto é jeito. Você ri de tudo quanto é jeito que você quiser na internet. Eu ainda acho delicado assim. Eu ainda dou risadinha assim. Né? Mas meus alunos já falaram que eu estou meio fora de moda na risada da internet. Porque ela está passando por uma variação de época. Rir na internet era de outro jeito. Eu estou desatualizada na internet. Deu para entender a variação de época? E a última é a variação de estilo. Aí entra o formal e informal. Então, o informal é usado comumente entre amigos, conhecidos mais íntimos, já o formal usado em situações de maior cerimônia. Então, diferente da social, porque a social, quando eu sou popular, eu não escolho ser popular. Eu não tive informação para fazer o culto, eu só sei fazer daquele jeito. Aqui não. Aqui eu posso, com escolaridade, tanto falar de forma formal como de forma informal. Então, se eu estou na minha casa com meu marido, eu não vou ficar falando o português me preocupada com toda a concordância e regência dos verbos. Se eu tiver que falar para pegar uma vassoura, eu vou falar da forma mais informal possível. Agora, se eu tiver que dar aula, se eu tiver que fazer uma apresentação ou algo do gênero, aí eu já vou usar o estilo formal. Então, aqui a pessoa ela pode escolher de acordo com a situação em que ela está vivendo. Se é formal ou se é informal. Deu para entender, pessoal? Então, trouxe também. Tem os modelinhos, os exemplos. Então, olha aqui, 2 ratinhos conversando. No formal. Veja que o nobre companheiro achou uma goiabada. Sim, e o distinto rapaz achou um queijo. Agora, a mesma coisa de forma informal. Me dá essa goiabada, cretino. Passa o queijo, bundão. Então, eles falaram a mesma coisa. Os dois sabiam utilizar no modo formal. Aqui dá a impressão que eles não se conhecem. Aqui dá a impressão que eles são amigos íntimos. Então, mudou de acordo com a necessidade. E tem a outra situação que a gente faz também. Que essa daqui, muitos
vão se identificar. Quem aqui nunca usou essas situações aqui para o formal e informal? Vocês já viram essa charge do charge.com, pai e filho? Então, é como que um aluno, um adolescente, ele fala com o amigo e fala com o pai a mesma coisa. Então, presta atenção, essa aqui tem legenda. Vai ter uma festinha na casa da Rafaela hoje. Uma balada lá na Rafaela, a galera toda vai. Ela e as amigas dela são as únicas meninas legais da escola. Vai rolar demais, porque a turma dela é um bando de piranha. Começa cedinho, às 7 e termina às 11 da noite. Vai ser louco, velho. Começa às 7 e não tem hora pra acabar. Aí a gente queria combinar de você levar eu e o Murilo, aí o pai dele pega a gente e eu durmo lá pra gente ver DVD depois da festa. Amém do meu pai levar a gente. Aí lá pelas 5 a gente pega um táxi e vai pra sua casa, que a sua mãe é de boa, né? Segunda-feira de manhã. Ah, tô mais ou menos, pai. Dor de cabeça. O som na Rafaela tava muito alto e eu não tô acostumado. Venho, que balada louca. Tu acredita que eu tô de ressaca até hoje? Viu como é a situação formal e a situação informal? Quando a gente... Quem nunca... Não necessariamente precisa ter feito isso, mas já não usou a mesma coisa de formas diferentes? Né? Já não se identificaram um pouquinho com o garoto? Na hora de conversar com os amigos, a gente faz de um jeito, com o pai e com a mãe, então a gente toma o maior cuidado e escolhe as melhores palavras possíveis, principalmente nessa fase de sair. Né? E por que a gente tem que estudar tudo isso para o vestibular? Por que vocês acham que cai variação linguística no vestibular? Agora é a hora, eu estou falando aqui já desde as 9 horas da noite, a garganta está até secando, e vocês pouco conversaram comigo hoje. Por que vocês acham que a gente estuda variação linguística no vestibular? Que é legal? Ah, é legal. Das matérias que vem pela frente, é uma das mais legais. Mas por que mais? Para você saber distinguir as situações para escrever, porque para perceber, ter essa percepção de mutabilidade da língua, que a língua a gente pode utilizá-la de diversas maneiras de acordo com a necessidade. Então, por exemplo, numa situação informal posso falar de um jeito, mas no vestibular eu tenho que utilizar a norma padrão, a norma culta. Então é para a gente poder ter essa distinção, ajudar nessa percepção de que a língua muda de acordo com a região, de acordo com a situação, de acordo com o estilo, e que a gente tem o potencial e a capacidade de fazer das duas formas de acordo com a nossa necessidade. Então, é por isso que a gente estuda. E a variação linguística, gente, ela é um tema que tem caído com bastante frequência. Eu diria que há uns 5 anos não caía. Nem se dava, nem tinha no material variação linguística. Não se traziam nos materiais. Mas aí os próprios professores e as próprias bancas foram percebendo que é necessário a gente mostrar para os alunos que é diferente certo de variação, certo e errado e variação linguística. Por quê? Porque quando a gente trata dessa vertente aqui, norma culta, norma popular, a gente cria um estereótipo, certo e errado. Quando a gente fala de variação linguística, não existe certo e não existe errado. Existem maneiras diferentes de se comunicar, de se expressar. Então, eu não posso, aquilo que eu falei para vocês, eu não posso dizer para alguém que não tem escolaridade que ela está falando errado. Agora, se a pessoa não conseguir passar a mensagem, ela não comunicar, aí é um erro. Mas se ela falou de uma forma diferente, de uma forma errada, mas ela se comunicou, automaticamente houve sim uma comunicação. Então, não vamos dizer que aqui está o céu e aqui o outro lado. Não, aqui a norma culta é a exigência do vestibular, porque ele precisa padronizar. Imagina se fosse um oba-oba. Cada um faz a prova do jeito que quer, escreve do jeito que quer. Então, tem que se padronizar. Como é que a gente padroniza? Vamos trabalhar em cima da norma culta, porque é onde estão as regras. Mas isso aqui, a norma popular, também está correto se eu estiver num ambiente popular, num ambiente informal. Então, não coloquem assim estereótipos, ele fala certo, ele fala errado. Ele fala de acordo com a variação dele. Combinado? Tranquilo? Tem alguma dúvida de variação linguística? Bem light, né? Exercícios. Agora vamos trabalhar na apostila. Pegue o material de vocês. Vamos resolver alguns exercícios. É lógico que não vai dar para a gente resolver tudo. O que eu vou combinar com vocês? Eu vou resolver alguns. Aí depois, vocês, em casa, por favor, resolvam os demais. E daí,
Na próxima aula, se houver dúvida na hora que resolveu, antes de começar, eu vou estar sempre aqui no comecinho da aula. Eu tiro a dúvida para vocês, sem problema nenhum. Tá? Porque às vezes, por falta de tempo, a gente não pode resolver todos. Certo? Página... Não tem página? É lá na primeira... Na minha não tem, a de vocês tem? Ah, nossa, se fosse uma cobra agora, tinha me picado. Não vi. Página 2. Então lá, primeiro exercício. Saudosa Maloca. Vocês já ouviram essa música? É a letra de uma música. Eu não vou cantar porque, né, aí não dá. Nem estou com o microfone da Sandy para poder cantar. Então vai ser lido mesmo o negócio. Então começa assim, ó. E fumo para o meio da rua, apreciar a demolição. Que tristeza que eu sentia, cada tauba que caía me doía no coração. Mato Grosso quis girar, mas em cima eu falei. Os homens tá com a razão, mas arranja outro lugar. Só se conformemos quando Joca falou. Deus dá o frio conforme o cobertor. E hoje nós pega palha nas gramas do jardim. E para esquecer nós cantemos assim. Saudosa maloca, maloca querida. Din, din, dom, onde nós passemos, dias felizes de nossa vida. Bonitinho, né? De acordo com esse fragmento, observe o emprego estilístico de um registro de língua. Então, aqui está um estilo de escrita. Concordam comigo? Eu posso dizer que o que está escrito aqui é errado? Não, não está errado. É um registro diferente. Né? Então, de acordo com isso, qual alternativa é correta? Eu vou ler todas com vocês e vocês depois me digam qual vocês consideram certa. Então, letra A. Apresenta exemplo vivo da fala de um personagem enunciador de determinado padrão sociocultural. Letra B. Ao se afastar da norma culta, passa a configurar erros grosseiros que impedem a comunicação. C. Representa uma situação de linguagem figurada rejeitada, mesmo em textos poéticos. D. Ao utilizar a fala de personagem de segmento social excluído, exemplifica um registro inaceitável. E E. Discute a variante linguística usada por falantes descompromissados com o ensino escolar. Qual alternativa que vocês acham que é certa? Todo mundo concorda? Alguém ficou em dúvida? É a letra A mesmo. Tranquilo. Viu que exercício mais moleza? Então, se estivesse prestando esse vestibular lá no Rio, essa você já tinha matado. Número 2, do Enem. Depois de um bom jantar, feijão com carne seca, orelha de porco e couve com angu, arroz mole engordurado, carne de vento assada no espeto, torresmo enxuto de toicinho da barriga, viradinho de milho verde e um prato de caldo de couve, jantar encerrado por um prato fundo de canjica com torrões de açúcar. Em Otomé, saboreou café forte e se estendeu na rede. A mão direita sobre a cabeça, à guisa do travesseiro, o indefectível cigarro de palha entre as pontas do indicador e do polegar, envernizados pela fumaça, de unhas encanoadas e longas, ficou-se de pança para o ar, modorrento, a olhar para as ripas do telhado. Quem come não deita, a comida não aproveita, pensava em Otomé. E pôs-se a cochilar. A sua modorra durou pouco. Tia Policena, ao passar pela sala, bradou assombrada. Ê, senhor, vai dormir agora? Não, não presta, dá pisadeira e pode morrer de ataque de cabeça. Depois do almoço, não farmar, mas depois da janta... Deu para entender o texto? Nesse trecho, extraído de um texto publicado originalmente em 1921, o narrador. Então, ele está falando do narrador. Então, a letra A. Apresenta, sem explicitar juízo de valor, costumes da época, descrevendo os pratos servidos no jantar e a atitude de Inhotomé e de tia Policena. Letra B. Desvaloriza a norma culta da língua porque incorpora à narrativa usos próprios da linguagem regional das personagens. Letra C. Condena os hábitos descritos, dando voz à tia Policena, que tenta impedir o Inhotomé de deitar-se após as refeições. Letra D. Utiliza a diversidade sociocultural e linguística para demonstrar seu desrespeito às populações das zonas rurais do início do século XX. E letra E. Manifesta preconceito em relação à tia Policena, ao transcrever a fala dela com erros próprios da região. Qual a alternativa que vocês acham? Tá, já misturou. Vamos por parte. Tem alguém que acha que é A?
Tem um que acha que é A. Tem alguém que acha que é B? C. D. E E. A resposta correta é a letra A. Vamos entender por que não são as outras. Vamos começar de baixo para cima. A letra D, que tiveram alguns. Então, ele fala assim, ó, utiliza a diversidade sociocultural e linguística para demonstrar o seu desrespeito às populações. Então, essa palavra desrespeito é que anula essa questão. Porque não demonstra desrespeito, demonstra o registro da linguagem daquela época. Entendeu? Depois, a letra B. Letra C, teve alguém que achou? Não? Letra B teve, né? Desvaloriza a norma culta da língua, porque incorpora à narrativa usos próprios da linguagem regional das personagens. Lembra que eu falei que não existe certo e errado? Então, não está desvalorizando, ele está mostrando um registro diferente. Então, por isso que não é a letra B, porque não houve desvalorização, houve um registro diferente. E por isso que é a letra A. Certo? Todo mundo entendeu? Então, agora, vamos fazer o número 5, na página 3. Não vamos fazer todos, não. Não vamos fazer muito também, não, tá? É da UEPG. A UEPG, vocês sabem que ela tem uma característica de somatória. Então, é um tipo de vestibular que eu considero que precisa de muita atenção. Porque, às vezes, por uma alternativa que eu não assinalo, sendo somatória, eu perco a questão, né? Perco nota. Então, é importante uma atenção mais redobrada. Então, a gente já sabe que aqui sempre terá, pode ser uma só, mas normalmente tem mais de uma alternativa sendo verdadeira. Então, olha lá o que ele fala. A Confissão de Leontina. Já contei estas histórias tantas vezes e ninguém quis me acreditar. Vou agora contar tudo especialmente para a senhora, que se não pode ajudar, pelo menos não fica me atormentando como fazem os outros. É que eu não sou mesmo essa uma que toda a gente diz. O jornal me chama de assassina, ladrona, e tem um que até deu o meu retrato, dizendo que eu era a Messalina da boca do lixo. Perguntei para o seu Armando o que era Messalina, e ele respondeu que essa foi uma mulher muito à toa. E meus olhos, que já não têm lágrimas de tanto que tenho chorado, ainda choraram mais. Tadinha dela, né? Então, aqui que fala os exercícios. Sobre o texto, assinale o que for correto. Então, a questão de peso número 1. A presença de uma interlocutora imprime à narrativa o tom de confissão. Vocês acham que isso aqui está certo ou está errado? Fala, gente, mas o que aconteceu? Eu vou falar, é ou não é? Deu a impressão que ela estava fazendo uma confissão do como é que ela se sente? Então, tá certo. Então, a 01, exercício 5, a 01 é. 02. A linguagem informal, reproduzida como é falada, caracteriza a personagem como uma mulher socialmente marginalizada. O que vocês acham? Não vejam marginalizado como bandido. Marginalizado é quem está à margem, ou seja, quem não teve a oportunidade de ter o estudo. Então, caracteriza uma personagem que aparentemente não teve os mesmos privilégios de quem estudou? Sim, então a 2 também está valendo. 04. Ocorre uma incoerência entre o tipo de linguagem empregado pela personagem e a sua posição social. O que vocês acham? Não, né? Porque não mostra, por exemplo, que ela é uma pessoa culta e falou de uma forma informal, ou vice-versa. Do jeito que a gente imaginou que ela é o jeito que ela falou. Então, o 04 não é. E o 08? A oralidade é sustentada pelo nível de linguagem, que emprega expressões típicas da fala, geralmente evitadas na escrita. O que vocês acham? Sim. Né? Aqui, realmente, marcou bem uma fala oral. Né? É lógico que se é uma fala oral. Marcou bem a oralidade, que normalmente, se nós fôssemos escrever, nós com instrução, nós não escreveríamos dessa forma. Então, a 08 também está valendo. Qual que é o valor da somatória? Ah, viu como vocês estão bons em matemática também? Não é só em português? Então, da UEPG, ó, mataríamos a UEPG numa boa. Pode. Pra, informalmente. Tá? Acontece que assim, o pra, ele existe e ele é informal. Então, quando a gente for fazer redação, a gente não pode escrever pra. A gente vai ter que escrever para. Tá?
O pra a gente pode escrever numa situação informal. Onde que aparece muito pra e é permitido? Nas narrativas. É porque letra de música tem licença poética, então do jeito que escrever está valendo. Agora, na dissertação, por se tratar de texto formal, a gente nunca vai poder escrever pra, e sempre para. Porque o pra não é contração, é uma abreviação informal. Então, ele só vale em situações informais, letra de música, texto poético, narração, porque às vezes a gente escreve do jeito que o personagem fala, mas na dissertação não. Tá bom? De nada. Agora, pega para mim, fazendo favor, página 4, exercício 7. Já estou acabando. Página 4, exercício 7. Enem. Enquanto isso, na Amazônia, em 2059, chega o vovozinho. Árvore era assim, desse jeito, Juquinha, tá vendo? Que barato, vovô. O que a gente entende dessa charge? Que lascou tudo. Imagina se a gente tiver a honra de estar lá em 2059. Será que a gente vai estar nessa situação? Não vai existir mais árvore? Então, essa situação aqui. As diferentes esferas sociais de uso da língua obrigam o falante a adaptá-la às variadas situações de comunicação. Uma das marcas linguísticas que configuram a linguagem oral informal usada entre o avô e neto nesse texto é... Então, ele quer que vocês marquem para mim qual é a alternativa que traz uma fala informal, bem marca de oralidade. Então, olha a letra A. A opção pelo emprego da forma verbal era em lugar de foi. Letra B. A ausência de artigo antes da palavra árvore. Letra C. O emprego da redução tá em lugar da forma verbal está. Letra D. O uso da contração desse em lugar da expressão desse. E letra E. A utilização do pronome que em início de frase exclamativa. Qual que vocês acham que é correta? C. Todo mundo acha que é a C? É a C. Né? Marca de oralidade, a letra C. Porque a gente fala árvore, não tem que necessariamente falar a árvore, ali a conjugação do verbo está correta, não tem problema nenhum. Frase, o que é um pronome exclamativo, então a gente pode começar frases com pronome que, então era a única que realmente marca oralidade. Ok? Número 9, também do Enem. SOS português. Ah, desculpa, a 8. É que é a 9 também, então... Desculpa, 8, Enem. SOS português. Por que pronunciamos muitas palavras de um jeito diferente da escrita? Pode-se refletir sobre esse aspecto da língua com base em duas perspectivas. Na primeira delas, fala e escrita são dicotômicas, o que restringe o ensino da língua ao código. Daí vem o entendimento de que a escrita é mais complexa que a fala, e seu ensino restringe-se ao conhecimento das regras gramaticais, sem a preocupação com situações de uso. Outra abordagem permite encarar as diferenças como um produto distinto de duas modalidades da língua, a oral e a escrita. A questão é que nem sempre nos damos conta disso. Tranquilo o texto? Então, é um texto de uma revista direcionada para professor. Tá? Esse texto é de uma revista. Então, o assunto tratado no fragmento é relativo à língua portuguesa e foi publicado em uma revista destinada a professores. Entre as características próprias desse tipo de texto, identificam-se as marcas linguísticas próprias do uso A. Então, nesse texto, a maior característica regional, pela presença de léxico de determinada região do Brasil. B. Marcas literárias, pela conformidade com as normas de gramática. Letra C. Técnico, por meio de expressões próprias de texto científico. Letra D. Coloquial, por meio de registro de informalidade. E letra E, oral, por meio do uso de expressões típicas da oralidade. O que vocês acham? Vamos por partes. A, ninguém acha. Então, eliminamos a A. B, tem alguém que acha? Não. Ninguém acha que é literário. Não é mesmo. Então, não acharam, tá certo. Letra C, tem alguém que acha? Que ele é técnico porque ele usa termos mais científicos? Não. Letra D. Tem alguém que acha? Coloquial. O texto ele traz uma linguagem informal? É isso que está querendo dizer. Não, ele traz uma linguagem
dentro da norma culta. Então, por isso que não é a letra D. Coloquial tem a ver com informal. Então, não é informal, tá? Então, marquem isso, que coloquial é a mesma coisa que informal. Então, por isso que não é a D. Letra E. Oral, por meio do uso de expressões típicas de oralidade? Vamos refletir comigo. Esse texto, ele é formal ou informal? Formal. Nele aparecem expressões características da oralidade? A gente escreveu do jeito que a gente fala? Não, a gente procurou termos mais técnicos. A dica desse exercício estava no enunciado. Ele disse que era um artigo de revista direcionado à professora, a professores. Então, aqui estava meio que a resposta já dada. Letra C, ele é técnico porque ele usa termos específicos para a classe dos professores. Será que todo mundo sabe, por exemplo, o que são situações dicotômicas? Então, ela é mais técnica, ela é mais específica para professor. Por isso que é a letra C. Deu para entender? Tranquilo, pessoal? Ficou alguma dúvida? Desse ou desse? Que você quer saber? Desse. O desse é formal. Antigamente, bem lá naquela época do Mademoiselle, Pé de Alferes, usava-se a expressão desse. Tá? Não que eu não possa usar, mas ela é muito ultra power mega formal. Tem aquele tipo assim que fica muito rebuscado, fica até feio, hoje em dia, a gente colocar. Então, foi mais ou menos igual vossa mercê, vós me ser, você. Desse foi e caiu para desse. Tá? Então, existe isso aqui. Mas esse aqui é o mais aceito e é formal também. A gente pode usar. Tá bom? Pessoal, então por hoje a gente encerra. Muito obrigada por vocês terem ficado comigo até o finalzinho, né? E até quarta que vem. Foi muito bom ficar com vocês, tá bom? Tchau, tchau. Nothing to lose, far away. Ricochet, you take your aim, fire